noite, irmãos. Graça e paz, sejam todos bem-vindos mais uma noite ao nosso Louvor e Palavra, uma grande oportunidade que Deus nos dá de adorarmos o seu nome, louvarmos com nossos louvores maravilhosos do coração e, o mais importante, meditarmos na sua boa e santa palavra. Boa noite, pastor. Boa noite, irmãos. Boa noite, missionária. A paz de Deus esteja com todos nós nessa noite. Que Ele nos ilumine por meio da sua maravilhosa palavra. Que Ele aceite os nossos louvores. Louvores hoje maravilhosos, né? Hoje eu fiz uma coletânea aqui, uma seleção, pastor, só de hinos. Eu gosto de fazer isso de tempos em tempos, porque os hinos são atemporais. Tem essas modinhas, os cânticos modinha, mas o hino ele nunca perde a moda, né? Para quem é de uma geração mais antiga aí na fé, hoje vai ser um momento nostálgico, aqueles cultos de semana nas igrejas onde nós louvávamos os hinos. E são muitas vezes hinos compostos em 1800, 1700, 1600, alguns até antes que isso. É muito bonito a gente pensar que estes irmãos que compuseram tanto a música quanto a letra também estavam em comunhão com Deus e por isso, depois de tantos séculos, podemos continuar louvando a Deus com estes mesmos louvores. Amém. Então vamos preparar o nosso coração, vamos preparar a nossa emoção, vamos preparar a nossa mente para louvar ao nosso Deus de forma completa, de forma total, com toda a sinceridade. E enquanto começamos o Louvor e Palavra, para depois não atrapalhar, vou lembrar para você deixar curtida, para ajudar no evangelismo virtual, para você compartilhar nos grupos esse Louvor e Palavra. E também não esqueça de deixar o comentário. Hoje vamos cantar os hinos, mas sempre cantamos os cânticos, então coloque seu hino preferido, seu cântico preferido aí no chat. No decorrer da palavra, enquanto você é inspirado pelo Santo Espírito, coloque os seus comentários também no chat. O Louvor e Palavra é um culto, uma adoração que fazemos de forma coletiva. Embora nós estamos cada um aí no seu lar, cada um no seu local, é um Louvor e Palavra coletivo. Então coloca no chat, né? O Senhor me toca, o Senhor fala comigo neste momento. E vamos fazer deste culto o nosso melhor culto para o nosso Deus, tudo para a honra e glória do seu santo nome. Amém, irmãos? Amém. Agora sim começamos o Louvor e Palavra. Amém. Vamos começar orando ao Senhor. Com certeza. Vamos baixar nossas cabeças, preparar o nosso coração, elevar a nossa alma. Deus Santo, estamos na sua presença nessa noite, ó Pai. Obrigado porque estamos todos juntos, reunidos como sua Santa Igreja. Obrigado porque mesmo distantes, Senhor, o Espírito é o mesmo. Te louvamos, adoramos, exaltamos o seu santo nome, ó Pai. Nessa noite, ó Pai, nós suplicamos que pelo seu amor, pela sua misericórdia, derrame da sua graça, da sua misericórdia, por meio da sua palavra, da sua revelação perfeita para a nossa vida, Pai. E suplicamos também que receba os nossos louvores, receba toda a adoração. Só o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. 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 Irmãos, a missionária continua muito, muito rouca, mas não há rouquidão que nos impeça de louvar. Amém. Então você também do seu lugar, não deixe que nada te atrapalhe nesse momento. Louve ao Senhor de todo o coração. Vou contar com a sua ajuda para a gente fazer um louvor bem bonito para o nosso Deus. E o primeiro louvor, pastor, é aquele tão conhecido. Quem falar que não conhece esse hino, vou duvidar. Mais perto quero estar, meu Deus de ti, um clássico da música cristã, um clássico da nossa fé. Vamos cantar em forma de oração. Senhor, mais perto quero estar, meu Deus de ti, mesmo que seja a dor que me una a ti, sempre, sempre eu hei de suplicar. Mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus de ti. Que Amém. seja o desejo do seu coração nesta noite. Mesmo
coisa linda, né, pastor? Amém. Irmãos, é um dos hinos preferidos do meu coração. Sempre, desde criança, eu cantava este hino nas orações, nos cultos, e sempre que eu canto, sempre me lembro do quanto Deus esteve perto de mim. E o meu desejo é estar perto dele todos os dias, porque ele não se afasta de mim, de nós, mas muitas vezes nós acabamos nos perdendo um pouquinho, né? Ficando desanimados, afastados. Isso não pode acontecer. Hoje, pastor, eu separei uma palavra maravilhosa que tem a ver com a história de Samuel. E na verdade não é o Samuel, tema da história, mas a vida da sua mãe, Ana. Nós todos conhecemos um pouco da história de como Deus deu Samuel a Ana em atendimento a uma oração, uma súplica feita de coração, um coração angustiado, porque Ana era estéril e não podia ter filhos. Uma coisa interessante é que Ana, a palavra Ana significa favorecida, uma pessoa cheia da graça. Mas naquele momento ela se sentia desfavorecida porque não tinha um filho. E para piorar a situação, uma outra esposa, né, do seu marido, tinha muitos filhos, dava filhos e humilhava a Ana. Então a Ana tinha muita mágoa, muita tristeza no coração. Então quando eles vão ao templo adorar ao Senhor, como era costume fazer anualmente, ela entra no templo e se humilha diante de Deus. E ela pede a Deus um filho e Deus ouve a sua oração. Mas aqui nós não vamos falar desta oração de Ana. Depois o Senhor atende a oração de Ana. Ela, que era estéril, passa a ser fértil, passa a ter um filho. E este filho é um filho de um voto que Ana faz. A Ana diz que se o Senhor me der este filho, vou dedicá-lo para a sua obra. Então assim que Samuel é desmamado, ela vai cumprir o seu voto. Ela leva Samuel até o templo e entrega nas mãos de Eli, que na época era o sacerdote. E quando ela entrega, o coração dela fica tão cheio de alegria por devolver ao Senhor aquela vida que Deus tinha dado a ela, em cumprimento da promessa e do voto. E ela faz um cântico a Deus. E a nossa Bíblia trata como uma oração, mas na verdade, se a gente olhar o texto, é um cântico, o cântico de Ana, e eu gostaria de falar sobre isso com os irmãos, como é um cântico maravilhoso. Por isso que o tema desta noite é: você ora como Ana? Você louva como Ana? Essa história, irmãos, que eu contei está no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, vai contar todo este contexto. E esse cântico de Ana está no capítulo 2. Vamos ler todos juntos como está na tela. 1 Samuel 2, do 1 ao 10. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabelece o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Amém. Que texto bonito, né, pastor? Amém. A gente sempre fala da oração de quebrantamento de Ana quando ela suplica ao Senhor,
Mas eu vi poucos textos ou poucas mensagens tratarem desta oração de Ana após a bênção. Após o momento em que ela entrega de fato então Samuel para a obra de Deus, que foi um dos grandes profetas de Israel, acompanhou os primeiros reis de Israel ali, como o braço do Senhor ali na terra, né? E aqui, irmãos, nós vamos separar em 3 blocos a oração de Ana, esse cântico de Ana. O primeiro ponto que me chama a atenção nesse cântico de Ana é que Ana louva e exalta ao Senhor, que é a sua força. O versículo 1 e 2 diz: o meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. A minha boca se exalta sobre os meus inimigos, porque me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Amém. Pastora Ana tinha uma limitação. Era uma limitação física. Ela tinha, por algum motivo, a esterilidade. Ela não conseguia ter filhos. E aquilo acabava limitando o coração dela. Acabava limitando suas forças. Acabava limitando a sua felicidade. Na época era muito forte isso. A mulher que não podia dar filhos era considerada maldita, amaldiçoada, porque era a bênção do Senhor e até hoje continua sendo bênção, né? Os filhos. Então ela era muito angustiada, muito triste, muito amargurada. Para Ana, o inimigo aqui que ela fala que o Senhor exaltou a Ana, né? Deu força para que ela pudesse se alegrar sobre os seus inimigos. Claro que a Ana aqui não é uma mulher de guerra, não são inimigos de batalha. Mas ela está dizendo sobre as suas limitações, sobre aquilo que ela não podia ter, aquilo que ela não podia conseguir, porque ela tinha essa limitação física. E eu trago isso um pouco para nós todos, o quanto nós também temos os inimigos. Até hoje eu me lembro de uma pregação que o nosso pastor fez na virada do ano, na virada de uns anos atrás, né? Que nós somos o nosso próprio inimigo. Que Deus nos deve proteger de nós mesmos, porque nós é que colocamos essas travas, esses bloqueios, essas coisas que não nos fazem prosseguir com Deus. Nós é que, como nós ouvimos domingo, caímos nas tentações, queremos abraçar aquilo que agrada a nossa carne. Nosso coração é enganoso, nosso coração é traiçoeiro. Nós somos os nossos inimigos, irmãos. A Ana era a maior inimiga dela mesma, a sua condição física. E como nós falamos também no evento das mulheres do sábado, muitas vezes a nossa limitação pode ser algo emocional, pode ser uma limitação física, pode ser uma limitação mental. Mas o que a gente não pode fazer é fazer com que nós tenhamos uma limitação espiritual por conta dessas outras pequenas limitações, porque o Senhor é a nossa força. Aqui a Ana deixa claro que a força dela, que trouxe esse milagre na vida dela, vem de Deus. Era uma causa impossível, era uma causa perdida, né? E muitas vezes ela tinha que lutar contra si mesma para confiar no Senhor Deus. E é isso que essa primeira parte nos ensina. A nossa força vem do Senhor. Então, se você está num momento muito difícil da sua vida, se você tem os seus inimigos aí dentro de você, suas próprias limitações, né? Aquelas suas crenças limitantes de que você é ruim, você não consegue, você precisa. O que nós precisamos é somente e tão somente da força que vem do Senhor. O pastor já passou por essa experiência de se sentir limitado e esgotado e humanamente cansado e precisar da força de Deus? É normal passarmos, né? Mas nesses momentos que Deus trabalha profundamente. Ana, ela deixou uma lição muito importante para nós. O que Ana faz quando ela tem a limitação? Ela tem os inimigos internos, mas socialmente Ana ela era deixada de lado. Sim. Porque hoje na nossa sociedade é um pouco esquisito, nós não entendemos com profundidade o que era não poder ter filho para Ana. Mas para Ana, para uma mulher na época não ter filho, ela não podia cumprir a missão dela. Ela se tornava inútil. Tá? É duro de ouvir, mas naquela época a função da mulher era poder dar filhos, né? E ela não podia cumprir a principal função dela. A função mais importante ela não podia. Mas o interessante o pensamento de Ana é que o que Ana faz em meio a esse desafio? Ela vai ao templo orar.
quando ela canta, ela ora a Deus agradecendo, o agradecimento vem depois de uma ação, que foi uma ação efetiva de colocar nas mãos de Deus a sua dor e colocar nas mãos de Deus a saída para esse problema. Que foi um divisor de águas. Isso mesmo, quando ela se quebrantou ali nas portas do templo, Deus, ele ouviu aquela oração e ele teve misericórdia de Ana. Amém. E aí a palavra de Deus se cumpre e Ana faz essa oração tão linda, reconhecendo que Deus, ele é poderoso e que a situação ela é resolvida por Deus. Amém. E o que acontece conosco quando estamos num momento de dificuldade? Normalmente primeiro tentamos resolver a nossa moda, né? Tentamos resolver da nossa forma e obviamente não funciona. Quando não há mais saída, aí colocamos na presença de Deus. Aí lembramos de Deus, sendo que é muito mais inteligente. Vamos colocar primeiro na presença de Deus, nas mãos de Deus, vamos descansar em Deus e com certeza, irmãos, porque a palavra de Deus ela não falha. Com certeza, se descansarmos em Deus, na sequência cantaremos como Ana. Que vamos reconhecer efetivamente que o Senhor é o nosso Deus poderoso, que o Senhor cuida de nós. E nós podemos ter os problemas, mas esses problemas não abalam a nossa fé e o nosso ânimo. Porque maior que os nossos problemas é o Deus que nós seguimos. Com certeza, amém. E aí nós podemos nos lembrar do texto de Isaías, tão conhecido, Isaías 40, 28 a 31, que diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto e sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém. Essas circunstâncias, irmãos, da nossa vida, muitas vezes nos abalam, no sentido de nos dar cansaço. Né? É uma dificuldade aqui, se não vem pela direita, vem pela esquerda, vem por trás, vem pela frente. Muitas vezes nos sentimos até cercados e nos sentimos totalmente limitados, como a Ana naquela situação. E aí o pastor descreveu muito bem a condição de Ana enquanto mulher, enquanto esposa, naquele sofrimento. Mas um divisor de águas foi ela ter a atitude de ela se levantar e ir até o templo. Porque você imagina, talvez ela pudesse dizer assim, como muito acontece com os irmãos: ah, tô tão desanimado, eu não vou para a igreja. Não acontece muito? Ah, hoje eu tô desanimado, eu não vou para a igreja. Mas aquele dia que você foi restaurado pela palavra. Os irmãos sabem disso. Quantas vezes você não pode testemunhar aí no chat agora que você saiu de casa desanimado, sim, por tantas lutas aí da semana, por às vezes até dificuldade física, uma dor, uma enfermidade, mas você pisou os pés na casa do Senhor, louvou a Deus de coração, Deus te encheu com a sua palavra, Ele levantou e te deu vigor e te deu forças, que é um Deus justamente que levanta, que ergue do pó e das cinzas o fraco, o necessitado, o pobre. Nós nos entregamos na mão de Deus como pobre, necessitado, e Ele nos agracia com a sua força. Amém. Eu e o pastor aqui temos muita experiência nisso, né, pastor? De tantas vezes a gente chegar assim, cansados humanamente, mas o Senhor revigorar as nossas forças para estarmos na sua presença. Eu vou ler alguns textos aqui de Salmos que falam também sobre isso. Salmo 73, 26 diz, gosto muito desse versículo: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Amém. De fato, nosso corpo é limitado, nosso coração enganoso. Podem fraquejar sim, aliás, quase sempre fraquejam, irmãos. Mas o Senhor Deus é a força do nosso coração. É Ele que nos sustenta, é Ele quem nos dá forças. E um outro salmo, 59, 17 diz: ó minha força, canto louvores a Ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Amém. Aqui o salmista até chama o próprio Deus de minha força, ó minha força, o Deus que me ama.
Por isso canto louvores a ti. Vamos então continuar cantando louvores a esse Deus e voltamos a meditar no texto de Ana, aqui no Cântico de Ana. Irmãos, sejam fortalecidos por meio desta palavra nesta noite. E muito propício, nós vamos cantar agora aquele louvor que diz: a Jesus Cristo contarei tudo. O que age em meu peito a me perturbar, meus problemas, meus sofrimentos, só Ele pode suavizar. A Jesus Cristo, meu mestre amado, eu narrarei sempre a minha aflição. Aos meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode dar solução. Amém. Você sempre pode narrar a Jesus Cristo o seu sofrimento, nosso bom amigo. A Jesus Cristo contarei tudo que age em meu peito a me perturbar, os meus problemas, meus sofrimentos, só Ele pode suavizar. A Jesus Cristo, meu mestre amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode dar solução. Quando tentado, sei que preciso de um protetor que possa valer. Só Jesus Cristo, que é invencível, pode, portanto, me proteger. Aleluia! A Jesus Cristo, meu mestre amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode dar solução. Sei que este mundo quer atrair-me do bom caminho, me desviar. Mas Jesus Cristo, forte e zeloso, sempre me ajuda a perseverar. Glória a Deus. A Jesus Cristo, meu mestre amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode dar solução. A Jesus Cristo, meu mestre amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode dar solução. Amém. Só Ele pode dar solução. Como é gostoso louvar os hinos. Glória a Deus. Continuemos aqui a meditar no Cântico de Ana. Além de louvar e exaltar ao Senhor, que é a sua força, Ana também louva e exalta ao Senhor
que opera maravilhas na sua vida. Quantas vezes você já louvou e exaltou ao Senhor com esse coração de olhar para trás e ver tudo que Deus já operou de maravilhas na sua vida? Vejam aqui, irmãos, alguns textos do cântico que nós lemos, né? O arco dos fortes é quebrado, versículo 4. Mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Amém. Pastor, aqui eu gostaria de dizer o seguinte para o pastor e para os irmãos. Quando nós falamos que Deus opera maravilhas, é maravilhoso porque justamente Deus age em algo que é improvável, em algo que é impossível, sobre aquilo que não é óbvio. Então, o rico ter dinheiro é óbvio, não é impossível. Uma pessoa, né, que tem uma autoridade, sentar-se com príncipes, é óbvio. Um necessitado está lá passando dificuldades, é óbvio. O fraco, né, o forte que tem um arco lá, ou seja, tem muitos recursos, ele está lá com a sua arrogância forte e não precisa de nada, é óbvio. Mas olha quantos padrões o Senhor não quebra aqui, e a Ana testemunha isso, que para Deus é tudo muito diferente. Ele quebra o arco dos fortes e Ele dá força aos fracos. Ele humilha os que se exaltam e Ele exalta os que se humilham na presença dEle. No mundo é óbvio que uma mulher estéril não possa ter filhos, ou que uma mulher fértil tenha muitos filhos, mas a bênção de Deus, a maravilha que Deus opera na nossa vida é pegar uma causa impossível, como uma mulher estéril, e fazer com que ela tenha filhos. E não só um filho qualquer, mas um homem que seria o grande profeta de Israel. Então aquilo que pareceu humanamente impossível para Ana, ela não via esperança. Dela veio um homem que foi muito, muito usado por Deus. Reis ficavam apavorados porque não conseguiam falar com Samuel, porque Samuel dava todas as orientações da parte do Senhor. Aquele texto, pastor, aquele texto de 1 Coríntios que fala da loucura de Deus, olha só. 1 Coríntios 1, 26 a 29 fala assim: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Há um tempo atrás, nós falamos sobre isso no culto dos jovens. Quem entre nós aqui, eu, pastor, os irmãos aí em casa, quem de vocês era um homem conhecido, uma mulher conhecida pela sua sabedoria? Alguém aí é um cara muito inteligente e ganhou o Prêmio Nobel da Paz? Alguém aí era poderoso ou é poderoso? Ou veio de nobre nascimento? Alguém aí é descendente dos reis ou de nobres? Irmãos, nós não éramos nada. E Deus escolheu justamente nós que somos os improváveis. Deus escolheu nós que somos os impossíveis. Muitos até eram ateus, nem se imaginavam estar onde estão. Sempre acho engraçada a história da minha mãe. Minha mãe perseguia cristão. Minha mãe não gostava de crente. Ela falava assim: a última coisa que eu faria no mundo é casar com um crente. Ela casou com um pastor e ainda virou pastora. Olha que coisa incrível. É isso que Deus faz na nossa vida. Isso é maravilha de Deus. A gente traça tantos pensamentos, projetos e planos, mas Deus opera tantas maravilhas no meio do caminho que saem do nosso óbvio, que saem do nosso provável, que saem do nosso possível. Ele pega uma mulher estéril e faz dela uma mãe de filhos, porque não foi só Samuel. Depois de Samuel, Ana teve outros filhos. Eu quero que os irmãos meditem nesta noite.
o que não era óbvio na sua vida e Deus transformou. E o que era óbvio na sua vida que também Deus transformou. Um caminho de morte, um caminho de perdição, um caminho sem perspectiva, sem esperança. Todos nós, na verdade, éramos Ana e estávamos morrendo, sofrendo em nossas próprias limitações. Não podíamos nos salvar, não podíamos conhecer a Deus. E Ele, em toda a sua graça e misericórdia, escolheu as pessoas mais loucas do mundo, não no sentido de loucura, mas no sentido de sermos os menos merecedores, segundo o ponto de vista humano, porque não somos os melhores da terra, e Deus escolheu os mais humildes, os mais pobres, os mais ignorantes, os mais desabidos, para fazermos parte do seu povo. Deus, ele não deixa dúvidas, né? Ele trabalha de uma forma onde nem o mais cético dos homens pode questionar, porque realmente ele pega a mulher estéril, onde humanamente é impossível ter filhos, ele não só faz ela ter filhos, ela faz ele ter um líder, um filho que é um grande líder utilizado por Deus, no caso de Samuel. Amém. Se pegarmos a genealogia de Jesus, a genealogia mais improvável, humanamente falando, a genealogia mais improvável possível, Jesus, ele tem genealogia em Raabe. Raabe era uma prostituta. Uma prostituta. Então, assim, aos olhos humanos, aquilo era improvável, era inconcebível. E Deus, ele sempre trabalhou dessa forma. Ele sempre trabalhou no improvável, no inconcebível, justamente para envergonhar os sábios, justamente para que não haja dúvida de que se aquele resultado ocorreu, não ocorreu por causa do ser humano, ocorreu porque ele é Deus. Amém. Né? Ocorreu porque ele é todo poderoso, porque a palavra dele se cumpre, ocorreu porque quando ele quer, irmãos, acontece, ponto final. Ele acontece e ele vai fazer da maneira mais improvável. Ele vai fazer da maneira que não há como queremos o milagre. Não há como humanamente levantarmos qualquer argumento, justamente para sua própria honra, sua própria glória, porque ele é Deus, porque Amém. assim ele quer. Amém. E aqui eu tenho certeza que os irmãos podem até testemunhar aí, divide com a gente no chat, irmãos. Você era uma causa impossível, não é verdade? Eu era uma causa impossível, o pastor também. Né? Embora assim você pode falar, mas vocês nasceram em berço cristão, mas nós tínhamos dentro do nosso coração nossos próprios eus também, nosso próprio ego. Deus transformou de uma forma muito radical até, né? Cada um de vocês sabe que se dependesse de você, você não estaria hoje aqui ouvindo a palavra de Deus. Você era uma causa improvável e Deus foi lá e te transformou, fez com que você hoje entenda essa palavra e aceite graciosamente, porque Ele é muito bom e realmente Ele opera maravilhas no meio do seu povo. Amém. Vamos continuar louvando, pastor? Vamos louvar. Vamos louvar. Deus cuidará de ti, aflito e triste o coração. Fica não, Deus cuidará de ti. Esse Deus maravilhoso que opera maravilhas é aquele Deus também que cuida do seu povo. Tudo Ele vê, tudo provê. Deus
Creia, irmãos, creia nisso. Com bênçãos mil te cobrirá. Continuando aqui agora no terceiro bloco sobre o cântico de Ana. A Ana então louva e exalta o Senhor, que é a sua força. Ana louva e exalta o Senhor, que opera maravilhas. E a Ana louva e exalta ao Senhor, que é todo soberano Criador. Amém. Versículos 8b até 10 diz assim: os alicerces da terra são do Senhor, pois sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, porque não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Amém. Irmãos, aqui a Ana deixa claro que Deus é o Criador absoluto e soberano. Então ela já começa nesse trechinho dizendo o quê? Que todos os alicerces da terra foi Deus quem estabeleceu. Ele é o Criador, Ele é o soberano. Nada foge da sua vontade, nada foge do seu controle. Isso é tão verdade que aqui ele mesmo fala, o que acontece não é pela força do homem, não é pela força do homem, e sim pela força de Deus, pela vontade de Deus. Como até uns dias nós falamos, é o propósito de Deus que não se frustra. Aquilo que Ele determinou vai acontecer. A sua vontade se cumpre. Tudo é pela vontade de Deus, tudo é pela permissão de Deus. Porque Ele é soberano. E nós precisamos definitivamente entender e aceitar, irmãos. É Ele quem manda, irmãos. É Ele quem manda sobre o universo, sobre o céu, sobre a terra. Isso até a gente aceita, mas muitas vezes nós relutamos, nós rejeitamos uma verdade que é absoluta. Ele manda na nossa vida. E aquele que aceita isso quanto antes e se submete à soberania de Deus, se submete à mão de Deus, ao poderio de Deus, este é o homem feliz, porque aí será abençoado. No fim, irmãos, muitos irmãos sofrem, muitos dos homens sofrem. Por quê? Porque quer se opor ao Senhor, quer resistir ao Senhor. Mas vocês lembram de um texto famoso de Isaías 43, diz assim: agindo Deus, quem o impedirá? As pessoas usam esse texto, pastor, para sair para se sentirem super-homens. Agindo Deus, quem impedirá? Mas não é nesse contexto. Depois os irmãos leiam direitinho Isaías 43. Fala inclusive que Deus criou os céus, criou a terra, Ele é soberano de todo o universo. E por isso, agindo eu, quem vai me impedir? Porque eu sou o Deus absoluto soberano. Eu é quem mando nisso tudo aqui. É como se Deus dissesse dessa forma. Então, agindo Deus, quem vai impedir? Se Ele quer deixar uma mulher estéril, Ele vai deixar. Se Ele quer deixar uma mulher estéril ser fértil, Ele vai deixar. Porque tudo está em suas mãos. E aqui deixa claro, aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. E a oposição, ela não vem assim, pelo menos aquele que frequenta a igreja, não necessariamente seja crente, mas que frequenta a igreja, não é aquela oposição que acontece assim, vou me opor a Deus. Descarada, né? Eu me oponho a Deus, eu não aceito isso. Não, nunca sai da boca de um irmão, entre aspas, eu me oponho a Deus. Mas a oposição, ela acontece no nosso coração e de acordo com as nossas atitudes. Sim. Quando que a oposição acontece? Quando, por exemplo, nós lutamos em seguir o nosso caminho ao invés de ouvirmos o caminho de Deus. Quando que a oposição acontece? Quando nós refutamos, quando nós desprezamos a palavra de Deus. Quando a oposição acontece? Quando Deus fala de forma muito clara para você, né? Saia desse caminho, vá por outro caminho. E você fala assim, não é para mim não, é para o irmão do lado. Isso é se opor a Deus. Sim. Não é ninguém levantar a bandeira, estou me opondo a Deus. Não, já viu alguém sair na rua, eu sou opositor de Deus? Não acontece. A não ser os satanistas, né, que eles se declaram satanistas, ninguém no mundo, tirando eles, nem o ateu se opõe a Deus. Porque o ateu fala, ele não existe. Entenderam, irmãos? Então, nós levamos isso como, né, a guerra daqueles que se opõem a Deus. Mas nós nos opomos a Deus todas as vezes que deixamos de fazer a vontade de Deus. Nós nos opomos a Deus toda vez que nós pegamos a nossa vontade e colocamos acima do que é para ser feito para a honra e glória de Deus.
Nós nos opomos a Deus toda vez que substituímos Deus por qualquer outra coisa na nossa vida. Pode ser, inclusive, trabalho, estudo, família. Jesus falou sobre isso. Sim. É aquele que pega no arado e olha para trás, né? Ele não está apto a me seguir. Né? Aquele que quer ganhar a sua vida vai perdê-la. Por quê? Quando nós estamos mais preocupados em cuidar da nossa vida, nós estamos nos opondo a Deus. Porque nós não fomos chamados por Deus para cuidar da nossa vida. Nós fomos chamados por Deus para honrar e glorificar o nome dele da forma que ele quiser. Então, ele pode falar assim, você vai honrar o meu nome estando aqui no bairro, por exemplo, de Cumbica, onde está Itaimbe, fazendo o meu trabalho ali. Você pode honrar o meu nome sendo missionário em outro local. Você pode honrar o meu nome no meio da sua família. Ou você pode honrar o meu nome de uma forma totalmente diferente dessa. Nós devemos estar com o coração aberto e obedecer a Deus da forma que Ele mandar. Amém. Né? Isso é realmente a obediência. E não essa oposição, né, escancarada. Porque na prática a oposição escancarada não acontece. Mas essa oposição no nosso coração, ela acontece em todos os momentos. Em todos os momentos nós nos opomos a Deus. E aí quando nos opomos a Deus, é até uma luta desigual. Não é muito inteligente, não é muito estratégico. Não faz sentido, né? Porque, de novo, é Ele quem manda, Ele é o soberano. Irmãos, vamos analisar um pouquinho as palavras que são usadas para retratar a nós e a Deus. Nós chamamos Deus de Senhor. Isso faz de nós servos. Quem que manda? O Senhor manda. Nós chamamos Deus de Pai. E filhos, quem que manda numa casa? O pai manda. Irmãos, aliás, justamente os problemas de hoje em dia são os disfuncionais, né? As famílias disfuncionais, em que o pai não tem autoridade mais. Também somos chamados de ovelhas, e ele é o pastor. Quem que manda, irmãos? O pastor. O pastor manda as ovelhas irem para a direita, para a esquerda, é o pastor quem dá comida na hora certa. O tempo todo nós temos alegorias na Bíblia, metáforas, palavras que nos retratam em que nós somos sempre aqueles que devemos nos submeter e Ele é quem nos submete, Ele é quem manda. Mas, de novo, a boa notícia é que essa relação não é autoritária no sentido dele ser cruel, de escravizar, nos maltratar. Ele manda em nós para que nós sejamos salvos, para que nós sejamos abençoados. Tudo que Deus colocou de Gênesis e Apocalipse aqui na nossa palavra, aqui na nossa Bíblia, é para o nosso bem, porque Ele continua sendo Deus, conosco ou sem nós. Ele não tem ganho algum, irmãos. Ele não precisa, na verdade, que nós o glorifiquemos para Ele ter glória, porque Ele já tem a glória, Ele é o detentor da glória. Mas Ele se agradou, como diz, né, Jesus falou, o Pai se agradou de dar o seu reino a vocês, pequeninos. Nós somos pequeninos, mas Ele se agradou de nos escolher. O porquê não sabemos, coisas do coração de Deus, graças a Deus por isso. Mas Ele se agradou. Então, nosso papel é o quê? Agradar o coração de Deus, obedecer. É como a Ana coloca aqui, Ele é o soberano. Ele que estabeleceu todos os fundamentos. Ele silencia a voz dos ímpios. Ele faz com que o quê? Os que se opõem a Ele sejam despedaçados. Numa forma tranquila. Quem não obedece à palavra de Deus, esse soberano Criador, se dá mal. Vai sofrer. Vai sofrer. Estou me lembrando da frase do apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todos podem dizer isso? Não. Posso todas as coisas naquele que me fortalece? Só pode dizer isso, realmente só tem esse poder de fazer qualquer coisa, de suportar qualquer dificuldade, aquele que está debaixo de Deus, com o coração realmente quebrantado e inclinado, aquele que reconhece Deus como Senhor. O apóstolo Paulo fala, né? Posso passar por dor, por fome, por sofrimento, por tristeza. Não importa o que aconteça na minha vida, eu posso todas as coisas. Posso passar por tudo em Cristo, né? Que nos fortalece, no nosso Deus que cuida de nós. Agora, aquele que se opõe a Deus, esse não vai conseguir passar, né? Porque esse não está debaixo do cuidado de Deus. Sim. Deus, ele não aceita oposição, né? Tão simples quanto, assim. Deus, ele fala assim, você é meu filho, eu sou seu pai. Inclusive a palavra fala, eu disciplino aqueles que eu amo. Amém. Eu disciplino aqueles que eu amo, porque os decretos de Deus são para a nossa vida.
E tudo que Deus ele planeja para a nossa vida é para o nosso próprio bem, né? Para a nossa própria salvação. Então, se estamos debaixo de Deus, se não estamos em oposição a Deus, se ouvimos a palavra, a voz do nosso Deus, aí sim, nós podemos passar por todo tipo de situação, porque o Senhor nos fortalece, porque o Senhor cuida de nós, e poderemos cantar como Ana cantou, né? E louvar como Ana louvou as maravilhas e os milagres que Deus fez na nossa vida. Amém. Para aqueles que gostam de falar, eu que sei da minha vida, eu sei que é bom para mim, que eu sei que tem uns aí que falam assim, Provérbios 21:30 diz assim: não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Podemos ser muito espertos, irmãos, podemos ser muito inteligentes aos nossos próprios olhos. Podemos mandar bem, sabe? Podemos mandar bem. A gente manda bem nas escolhas, naquilo que a gente bota a mão, a gente faz tudo muito bem feito, somos elogiados, mas nada disso pode ser melhor ou maior, ou ser capaz de se opor ao Senhor. Amém. Não há conhecimento, não há filosofia, não há frase bonita, não há inteligência que possa superar aquilo que Deus determinou, aquilo que é a vontade de Deus. E lá em Isaías 45, diz assim: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? Aqui deixa claro, Deus faz todas as coisas. Deus faz todas as coisas e fala: não contende comigo. Você pode se sentir o esperto, achar que sabe das coisas, mas no fundo, você não sabe nada. Nem você, nem eu, nem o pastor. Somos todos ignorantes aos pés do Senhor, que é a fonte da sabedoria. Ele sabe o que é bom para mim. Ele sabe o que é bom para você. Nosso papel é obedecermos a essa soberania absoluta de Deus. Amém. Vamos terminar então a meditação de hoje. Olha quanta coisa o Cântico de Ana nos ensinou nesta noite. E eu gostaria de louvar este louvor, este hino, eu sei que muitos irmãos gostam, eu sei, porque ele é maravilhoso, que louva a grandeza de Deus. Grandioso és tu. Hino 52 do nosso cenário. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo toda a sua criação, o amor de entregar o seu filho por nós, o que a gente faz? Então, minha alma, canta-te, Senhor, grandioso és tu. Vamos louvar com todo o coração, realmente que nossa alma cante agora, grandioso és tu. Vamos louvar com toda a alegria, realmente um louvor genuíno de honra e glória ao nosso Deus. Esse Deus que é soberano, esse Deus que abre a porta e ninguém fecha, esse Deus que fecha e ninguém abre. Grandioso és tu. Vamos cantar do coro. Então, minha alma, engrandeça a Deus. Então, minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha
te louvamos. Amém. Louvamos a tua grandeza nesta noite. Não cabe em nossos lábios, Senhor, não cabe em nossa pequenez, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Deus que opera maravilhas, o Deus do impossível, o Deus que faz coisas que nosso entendimento não é capaz de alcançar. A nossa própria vida, a nossa salvação, coisas que antes nunca imaginamos. É isso, Senhor, é disso que o Senhor diz na palavra quando fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor preparou para nós. E o Senhor preparou para nós caminhos de vida, caminhos de salvação. O grande prêmio da vida eterna. Embora não mereçamos, o Senhor preparou tudo isso por amor a Jesus Cristo, que entregou o seu sangue precioso por nós. Senhor, nesta noite, o que nos cabe, o que nós podemos fazer é exaltar a tua grandeza, exaltar o teu amor, é louvar a tua misericórdia, a tua majestade sobre a nossa vida e aceitar que tu és o soberano Senhor das nossas vidas. Que o Senhor sim é quem manda sobre nós e nós devemos fazer a tua vontade para a nossa própria bênção. Amém. Ó Deus querido, perdoa, Senhor, se em algum momento temos nos oposto contra ti, se temos, Senhor, sido rebeldes em nossos próprios enganos ou pensamentos. Que nós não falemos orgulhosamente em tua presença. Que nós não falemos orgulhosamente em tua presença. Que possamos nos arrepender, possamos nos quebrantar como fez Ana, para vermos, Senhor, as suas maravilhas, mais ainda do que as que o Senhor já fez sobre a nossa vida. Amém. E assim possamos te engrandecer, te louvar e testemunhar que só tu és Deus. Tu és a nossa força, Senhor. Em ti nossa força exaltada. Tu és o Deus que quebra o arco dos fortes, mas fortalece o fraco. Tu és o Deus que atende ao necessitado, ao pobre, e ergue do pó e levanta do chão. O Senhor nos levanta, nos sustenta e nos faz andar novamente por caminhos de vida. Amém. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, por estes louvores maravilhosos, inspirados por ti, que nós podemos cantar hoje com os irmãos. Em nome do Senhor Jesus, seja exaltado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a paz, o cuidado do Santo Espírito, esteja com todos os nossos irmãos que estão aqui virtualmente reunidos, esteja com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Estamos encerrando então esse louvor e palavra. Agora é o momento, agora é a hora. Faça o seu evangelismo aí online. Como que eu faço isso? Curtindo esse louvor e palavra. Mesmo que você está na TV, dá para curtir também. Só pegar o controle lá, aparece lá o sinalzinho, vai lá, curta. Já pega o link, já compartilhe com as pessoas da sua volta, com os grupos que você faça parte. Já pega, se não deixou comentário ainda, coloca o comentário ali no nosso chat. Tudo isso, nós não queremos aqui ser influencers no sentido do mundo, né? Aparecermos, né? Famosos. Sermos famosos, comprarmos jatinhos, né? Não é nada a ver, né? Não é isso. Nós queremos que a palavra de Deus seja disseminada. Isso é uma função de todos nós, que somos Amém. filhos, que fomos remidos pelo sangue de Cristo. Então, quando você não faz essas coisas, você não está trabalhando contra, você não está juntando, você está, né, atrapalhando. Então, junte, né? Vamos juntos. Pega e faça a sua parte na obra. Que essa palavra tenha realmente tocado o seu coração, tenha aberto os seus olhos, que o Santo Espírito tenha enchido o seu coração como nos encheu aqui. Amém. Amém? Lembrando, domingo é o primeiro domingo já? É o primeiro domingo. Então teremos Santa Ceia no Amém. culto, né? 17h25. Pela manhã teremos a nossa escola bíblica dominical. Vamos meditar e estudar a palavra que lava a nossa alma, fortalece o nosso espírito. Sábado temos toda a nossa programação do primeiro sábado, as aulas, o culto dos jovens. Sim. Então vamos todos continuar aí firmes, fortes, meditando na palavra, adorando o nosso Deus e fazendo a parte de propagar esse evangelho maravilhoso, essas palavras de vida, essas palavras que transformam. Amém? Amém. Então fiquemos todos com a santa paz do nosso Deus. Shalom.